Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa terça-feira, é claro, para falar de NFL, porque tá chegando o final da temporada, temos já definidas as finais de conferência, os 4 times que seguem sonhando com a vaga no Super Bowl 56, no dia 13 de fevereiro, lá no SoFi Stadium em Los Angeles, e é claro que o Toque Passa estará lá a semana inteira, tá? Trazendo entrevista, trazendo novidade, falando em loco, estaremos no SoFi Stadium também, então fica ligado aqui no canal que vai ser bem legal a cobertura deste Super Bowl. Vamos saber quem vai ser o representante, né? Na AFC, a final será entre Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals, e na NFC, entre Los Angeles Rams e San Francisco 49ers. Vamos falar bastante desses jogos aqui no decorrer da semana, mas hoje eu quero falar de futuro. Quero falar do futuro do Sean Payton, do Tom Brady, do Aaron Rodgers e também da prorrogação. Muitas polêmicas. Conversei bastante na segunda-feira lá no Twitter com muita gente, peguei algumas ideias, gostei de algumas, não gostei de outras. Nós temos que falar sobre a prorrogação que definiu aí a equipe dos Chiefs eliminando o Buffalo Bills no último domingo. Então, quero contar com a sua participação, seu comentário aqui embaixo, são temas polêmicos, quero saber a sua opinião, deixa seu comentário aqui, também tem dúvida, tem pergunta, não existe dúvida besta não, tá? Deixa a sua pergunta aqui embaixo, é muito legal, a gente encaixa um textinho aqui no vídeo para responder as suas perguntas, quero tirar a dúvida, quero que todo mundo especialista em futebol americano o máximo possível. Você que chegou agora, Toque Passa, seja muito bem-vindo, o canal está crescendo, graças a vocês, se inscreva aqui no canal, custa absolutamente nada, se inscreve no Toque Passa e também clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, velho, roda a vinheta. Vou começar aqui com um aviso que amanhã não tem vídeo de manhã, porque algumas questões pessoais não farei um vídeo, mas de noite, às 8 horas da noite no horário de Brasília, tem a gravação ao vivo do Toque Passa NFL, podcast comigo, com o Ivistank, com o Cheme. Vamos debater o que rolou no final de semana, projetar já o próximo final de semana, então fica ligado aqui no Toque Passa. Tá inscrito? Tá com o sininho clicado aqui para receber a notificação? A gente vai também compartilhar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no pessoal aqui, no meu, no @RafaBellatini, no @ToquePassa. Então fica ligado nas nossas redes sociais, porque a gente vai divulgar também o nosso podcast. Mas 8 horas da noite no horário de Brasília. Vamos começar falando um pouquinho sobre o futuro. Eu vou começar com o Sean Payton, que foi uma notícia que me pegou de surpresa. Tava pensando em fazer um vídeo aqui falando do Tom Brady, do Aaron Rodgers, né? Mas aí saiu a notícia que talvez o Sean Payton não seja técnico da equipe do New Orleans Saints nessa temporada, já em 2022. Ele tem 58 anos, tem contrato com o Saints até 2024, então a tendência era que ele voltasse normalmente, mas até o Gale Benson, né, o dono da franquia, falou que não está certo, tem uma incerteza, ele não confirmou, se comprometeu a treinar a equipe do Saints em 2022. Foi a primeira vez que em 5 anos que a equipe do Saints não foi para os playoffs. Ele mesmo declarou que foi uma temporada assim, exaustiva, foi uma temporada difícil, né, por todo o trabalho que ele teve que fazer, por todas as coisas, as perdas e remexer o time depois da aposentadoria do Drew Brees. E, bom, ele não vai treinar outro time. Com um contrato, ele não vai teria que negociar com o pessoal para sair e ir para outra equipe. O que estão falando é que ele pode aposentar, né, encerrar a carreira dele como treinador para ser comentarista de TV. Muitas emissoras estariam atrás do Sean Payton para tê-lo ali no seu elenco para transmitir as partidas. A gente lembra que depois do Tony Romo, que é o fenômeno Tony Romo, todo mundo foi atrás de um quarterback, ali, um ex-jogador, para tentar ser o comentarista, para repetir o fenômeno do Romo. O Drew Brees, por exemplo, tá longe de ser um Tony Romo. Nossa, o final de semana dele foi bem fraco mesmo, os comentários dele não são dos melhores. Mas o Sean Payton pode trazer uma visão diferente, é um treinador consagrado, aí, campeão de Super Bowl, envolvido em polêmica, tem muita coisa para comentar, então várias emissoras estariam atrás dele e é um trampo mais fácil, né? Vamos ser sinceros aqui, não estou diminuindo o meu trabalho também, a gente tem esse comprometimento, mas ser comentarista de temporada de NFL, com a grana que o cara vai receber, é um trabalho mais tranquilo do que montar um time de futebol americano, né? Acaba a temporada, você já tem que começar a pensar no futuro, quem que vem, free agent, se resolve aqui, o draft, qual que vai ser, montar playbook, treinar o time, trabalhar na defesa, é exaustivo. Quando começa a temporada, então, você não tem um dia de folga, porque acaba o jogo, você tem que começar a pensar no próximo adversário, então é complicadíssimo. Ser comentarista seria mais fácil para o Sean Payton, um cara que já sabe muito futebol americano. A equipe do Saints não está forçando a barra para cima, né? O Benson até falou que eles não estão forçando para cima do Sean Payton. Espero que essa resposta saia, né, o mais rápido possível, é claro. Mas eles já consideram que o Dennis Allen, que é o coordenador defensivo, ou então o Pete Carmichael Jr., coordenador ofensivo, esses nomes seriam os mais cotados
para assumir a vaga do Sean Payton caso ele se aposente realmente, né? Mas é claro que também pode conversar com outros treinadores aí. Vamos ficar de olho nessa situação da equipe do Saints. Ficando aqui na NFC Sul, uma incerteza que temos lá na equipe do Tampa Bay Buccaneers, porque Tom Brady falou que vai conversar com a família para decidir se volta para mais uma temporada. Ele tem 44 anos, fez um belíssimo ano, né? Não tem uma decadência, você não percebe essa queda. Estava sendo discutido aí como possível ganhador do prêmio do MVP, então não é assim, ele perdeu, né? Você percebe que já deu para ele e ele vai parar. Não, a discussão dele é questão familiar. A equipe dele lá no TB12, lá soltou na rede social depois da derrota para os Rams, falando que não tem que olhar o passado, tem que pensar lá para frente. Aí todo mundo fala, tá certo, então ele vai voltar para o ano que vem, vai ter mais uma temporada do Brady, mas ele mesmo falou que não. Ele vai sentar, vai conversar, falou que a equipe dos Buccaneers não está pressionando, ele deve trazer essa resposta sem um tempo para isso, não deram um prazo para isso daqui. Mas ele quer conversar. Quem acompanhou a série lá, o Man in the Arena, né, que tem lá na ESPN, você vê que a questão familiar tem pesado bastante para o Brady nos últimos anos, né? A conversa com o filho, a questão com a Gisele, ele até cita ali quando ele ficou suspenso, que ele acabou perdendo aqueles 4 primeiros jogos, não jogando no mês de setembro, ele teve uma vida mais normal, ele conseguiu curtir um jogo de Michigan, por exemplo, com o filho dele, conseguiu viajar para encontrar a Gisele no trabalho dela, então toda essa questão familiar pesa bastante. Eu sei que você vai falar assim, mas ele já está de férias agora e vai voltar lá em junho. Mas não é assim que funciona, né? Você tem que manter a forma, você tem que seguir treinando. Não que o Brady, quando aposentar, vai largar a mão de tudo e vai ficar desse tamanho. Mas é diferente o treinamento para jogar futebol americano e o treinamento para você manter a forma para o restante da sua vida. Bem diferente essa situação. O cara tem um legado que é inquestionável, 243 vitórias em temporada regular, 73 derrotas, 35 vitórias em playoffs e apenas 12 derrotas, disputou 10 Super Bowls, ganhou 7, tem mais título que qualquer franquia na liga, então o legado dele já está mais do que montado. Eu sempre imaginei que o Brady quisesse aposentar, e eu acho que é claro que o cenário dele de aposentadoria ganha um Super Bowl e se aposenta. Mas qual que é a garantia de que isso vai acontecer? Não tem nada garantido em suas mãos de que isso vai acontecer com você, né? Perdeu para a equipe dos Rams agora, na final no divisional, com muitos desfalques, era um time que poderia brigar pelo bicampeonato com toda certeza se estivesse completo, mas com tantos desfalques foi um problema. E naquele ponto, quando estava 27-3 para a equipe dos Rams, eu falei assim, não tem como o Brady aposentar. Ele não vai aposentar tomando um sacode desse, ele vai voltar para o ano que vem, ele vai tentar, né, um cenário melhor. Mas como ele empatou o jogo, perdeu pela besteira da defesa, que mandou metade de blitz para cima do Stafford, né, e acabou perdendo naquele field goal, eu falei, cara, é um cenário que eu fiz minha parte. Meu trabalho foi bem feito, ganhei um jogo, perdi o outro nos playoffs, e não tem uma garantia de que o ano que vem vai ser melhor. A equipe do Tampa Bay Buccaneers tem hoje 23 jogadores que estão na free agency, estão sem contrato, né? Para o ano que vem eles vão ter que renegociar um monte de coisa. O Bruce Arians falou que não vai uma questão de rebuild, não vai remontar, reconstruir esse time, mas é um reloading, né? Ele vai dar aquela ajustada ali, que a prioridade da franquia é os seus free agents. Na free agency ele não vai atrair de outros jogadores, mas aqueles atletas que já estavam no time tentando trazer de volta. Mas desses 23, você tem 12 jogadores que já passaram dos 30 anos, que estão na casa dos 30 anos. Então fica mais complicado, né, que você vai ver. Vamos lá, o Chris Godwin é um jogador que está na free agency, ele jogou com tag nesse ano, teve uma lesão séria, você não sabe como é que ele volta no ano que vem, como é que você vai fazer esse contrato. A gente já esperava que ele ganhasse muito dinheiro no passado e ele vai tentar recuperar alguma coisa, por mais que o mercado dele hoje não seja dos melhores. Você tem os 3 running backs hoje sem contrato, Leonard Fournette, o Ronald Jones e também o Giovanni Bernard. Esses 3 caras têm que negociar. O Jason Pierre-Paul, linebacker, também está sem contrato. O center Ryan Jensen, também sem contrato. O right guard, o Alex Capa, é outro jogador na free agency. Na defesa, entre a linha defensiva, Sul e também o Galston estão sem contrato, vai ter que negociar. Na secundária, Carlton Davis, o Whitehead, estão todos jogadores que estão sem contrato neste momento e você precisa remontar esse time. Aí eu não sei quanto que o Brady vai sentir de firmeza de imaginar que ele se aposentar
no fim dessa próxima temporada, né, vai ser melhor do que esse cenário que ele enfrentou nesse ano. Lógico que ele quer o fim do Peyton Manning, mas nem todo mundo tem esse fim. Vamos lembrar aqui o Dan Marino. O Dan Marino teve um fim patético, né? Sendo atropelado pela Jacksonville Jaguars. Você disputa uma conferência, uma divisão que é mais de boa, talvez com os Saints sem o Sean Payton, com os Panthers ainda em reconstrução, com o Atlanta Falcons também um time em reconstrução. Ok, mas e a conferência não é das mais complicadas. A NFC hoje é uma conferência um pouquinho mais acessível. Você não tem um Herbert, um Mahomes, um Josh Allen, como você tem hoje lá na AFC. Mas eu não sei até que ponto ele vai ter vontade para isso. Ele vai ponderar essa questão. Ele falou que ele não quer ver, a Gisele não merece ficar vendo ele apanhar toda hora como ele apanha, né? E outra conversa que ele deve ter é com o Gronkowski também. Eu acho que o Gronkowski vai para sua segunda aposentadoria, tá? No último jogo eu senti ele já meio que cansado. O tempo passa para todo mundo e eu acho que o Gronkowski vai para aposentadoria e seria uma perda tremenda. Eu acho que pode influenciar também na decisão do Tom Brady, mas a gente não sabe, né? Então deixa aí a sua opinião. Você acha que o Brady volta ou se ele vai ficar por aqui? Aaron Rodgers é outro cara que tem seu futuro incerto, né? Ele falou que ia tomar um tempo para conversar com os companheiros, quando tomar a decisão sobre a carreira dele. A decisão sairia antes da Free Agents, que está marcada para começar no dia 16 de março. Então a gente deve esperar aqui no próximo mês de fevereiro. Eu acho que ele não vai tentar fazer esse anúncio antes do Super Bowl, acho que vai ser um pouquinho depois ali, vai ter o destaque dele, por mais que a gente saiba que às vezes ele gosta de sequestrar alguns momentos, e tem que ficar de olho também, pode sair já essa decisão na quinta-feira antes do Super Bowl, que é quando ele deve ganhar o 4º prêmio de MVP, o 2º consecutivo, né? O anúncio acontece na quinta-feira, dia 10, e não é mais na véspera do Super Bowl, e a gente lembra que ele foi eleito First Team All-Pro, né? Ele ganhou o primeiro time, ele ganhou do Brady entre o melhor quarterback na montagem do All-Pro. Quem vota no All-Pro é quem vota nos prêmios de MVP, então ele deve ganhar também o prêmio de MVP. Ele falou que ele não quer fazer parte de um rebuild, ele não quer fazer parte de uma reconstrução da equipe dos Packers, os Packers que tem Devonta Adams como free agent, o Allen Lazard, o Mark Van der Scantling é outro cara que está sem contrato, o Robert Tonyan também é outro jogador que está sem contrato. E tá num cenário que parece muito cabível para que ele saia, sabe? Ele tem contrato com a equipe dos Packers ainda, então seria um momento dos Packers falar assim, ó, já deu essa história, já deu essa coisa toda do Aaron Rodgers, se ele vai, se ele fica, aí a gente tá jogando bem com ele, sim, first seed, mas a gente ganhou o quê? Né? A gente não ganhou o título, a gente não disputou o Super Bowl de novo, então, sei lá, vamos tentar pegar o máximo possível. Tem gente falando que os Broncos podem oferecer 4 escolhas de primeira rodada pelo Aaron Rodgers. Sei lá, pega essas 4 primeiras escolhas de primeira rodada e você consegue montar um time forte, né? Os Broncos iriam atrás do Devonta Adams, então montariam um time forte lá, ele jogaria em Denver. Outros times podem oferecer algumas coisas também para levar o Aaron Rodgers, aí tem que saber se ele vai querer, porque tem essa questão, né? Não adianta só você pedir. E não dá para descartar a chance até dele se aposentar, né? Foi um ano complicado, ele mesmo deixou claro, foi um ano bem conturbado, ele já tinha ponderado essa possibilidade de se aposentar antes de começar essa temporada, com toda aquela novela, vou virar apresentador do Jeopardy, eu vou fazer filme, Ele ponderou um monte de situação, voltou, teve todo aquele drama, ele não quer prolongar o drama nesse ano, mas eu não descarto a chance dele se aposentar. Durante a temporada, todas as polêmicas, entrevistas, as discussões com o jornalista, com a NFL, com colegas de time, com o diretor, todo esse cenário pode levar o Aaron Rodgers, que tem seus 38 anos, a falar assim, olha, pra mim já deu, ganhei o Super Bowl, 4 vezes MVP, muitos vão falar que eu poderia ter ganho mais se eu tivesse tido uma franquia mais ajustada, né? Que não fosse o Mike McCarthy, se não fosse a decisão do LaFleur no ano passado, e por mais que eu coloque na conta dele esse ano, tá? Eu vou colocar que a partida dele contra o 49ers, ele foi 20 de 29, 225 jardas, nenhum passo para touchdown, nenhuma interceptação. Ele foi muito bem naquela primeira campanha, controlou um time, uma campanha exemplar, mas ele marcou só 10 pontos contra essa equipe dos 49ers. Belíssima defesa? Sim, belíssima defesa. Mas que um ataque toda hora era 3 and out. Então, você tende a cansar. Eu senti que faltou um pouquinho de
tesão do Aaron Rodgers no jogo, sabe? Aquela coisa de tipo, vamos lá, vamos... Eu sentia ele blasé, como se fosse um jogo de temporada regular. Eu não vi ele vibrar com a com o time nessa partida, jogando em casa, o que era normal você fazer, você agitar. Você via até o Matt LaFleur do lado lá, balançando ali, pedindo pra torcida gritar mais alto. O Aaron Rodgers daquele jeito dele lá, parado, encostado no canto. Então eu senti um pouco disso, não sei. É sensação. Quero saber sua opinião também, deixa aí o seu comentário. O que você acha que vai acontecer com o Arão Rogério, que vai levar o prêmio de MVP mais uma vez? Será que vai ter uma troca? Será que não? É difícil ter um back-to-back MVP, né? Você pensar em trocar esse cara, qual que é o valor de um Aaron Rodgers? É complicadíssimo. Claro que cairia com uma luva. Denver Broncos poderia repetir o fenômeno que teve com o Peyton Manning, de levar um cara lá que pode jogar mais 1 ou 2 anos tranquilamente e ganhar o Super Bowl. É plausível esse cenário, mas a gente tem que ver qual vai ser a decisão do camisa 12 do Green Bay Packers, que também joga uma divisão bem sossegadinha, né? Minnesota Vikings, que vai passar por um rebuild, Chicago Bears, outro time que está sendo reconstruído, né? A equipe do Detroit Lions ainda não está pronta, então a vaga na pós-temporada é bem tranquila para os Packers. Se tiver o Aaron Rodgers, não sei se o Jordan Love é o futuro, mas com o Rodgers lá, certeza que você vai para a pós-temporada. Tenta mais um ano? Ou então fala, pra mim já deu. Vamos ver, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E agora sim vamos falar de prorrogação, né? Porque tivemos aí a grande polêmica, a vitória do Kansas City Chiefs sobre o Buffalo Bills na prorrogação, um jogo espetacular, um jogo decidido ali com tantas várias mudanças de liderança nos minutos finais, nos segundos finais do jogo. Prorrogação, o Josh Allen errou, cometeu o seu único turnover na partida, que foi pedir coroa e deu cara, e aí a equipe dos Chiefs começou com a bola, teve a campanha perfeita, terminou com o touchdown, a vitória, a classificação para a final da AFC. O Randy Reid falou, né, que lembrou, em 2019 perdeu para os Patriots desse jeito, ficou fora do Super Bowl desta forma, né, em 2018, aliás, 2019 mesmo, isso aí. Que acabou os Patriots depois ganhando o Super Bowl contra o Los Angeles Rams, e ele falou que lembrou, né, que a equipe dos Chiefs tentou mudar essa regra depois, naquela off-season, não conseguiu. Ele falou, ainda bem, né, que não mudaram, mas eu acho que esse ano vão tentar fazer alguma coisa a mais para levar adiante essa mudança. Vou lembrar o cenário aqui, tá? Em 2019, aquele jogaço entre Patriots e Chiefs também, uma partida espetacular, os Patriots ganham no cara e coroa, tem lá a campanha, vencem o jogo, vão pro Super Bowl, ganham o Super Bowl, e a equipe dos Chiefs, na off-season, tem um momento ali em que todos os times podem oferecer mudanças, sugerir mudanças de regras. A equipe dos Chiefs sugeriu uma mudança na regra da prorrogação, não recebeu apoio de ninguém, ela sequer foi votada, ninguém apoiou essa mudança. Então, não dá muito para reclamar, né? Não dá para falar em injustiça, sendo que foi o combinado, todo mundo time sabia que era assim que funcionava. Vamos lá, peguei algumas estatísticas aqui, né? Os caras divulgaram. Nessa temporada aqui tivemos 22 jogos com prorrogação. O time que ganhou na moeda ganhou 13 dessas partidas, perdeu 8, tivemos um empate. 59% das vezes do cara e coroa decidiu quem ia ganhar a partida. Nos últimos 4 anos foram 54 jogos decididos no overtime. 28 vitórias do time que ganhou no cara e coroa, 20 derrotas e 4 empates. Pouco mais ali dos 50%, então 55% de vitória dos times que ganharam no cara e coroa. Mas, nos playoffs, 10 dos últimos 11 jogos de pós-temporada que foram decididos na prorrogação tiveram a vitória do time que ganhou na moedinha. E aí é claro que jura esse debate. O mais sentido por todo mundo é o fato do Josh Allen, que estava voando, que estava ali com tudo, não ter tido a chance de pegar na bola, né? Os Chiefs foram lá, marcaram o touchdown e acabou. O Josh Allen só assistiu a prorrogação. Eu acho que tem que mudar a regra, mas a minha grande pergunta é, como é que ela fica? Como é que você vai mudar? Vamos pegar aqui o que aconteceu há 2 anos. 2 anos atrás, em 2019, a equipe dos Bills foi para os playoffs, encarou a equipe do Houston Texans, o jogo terminou empatado, foi para a prorrogação e a equipe dos Texans teve a sorte de ganhar na moeda. Primeira campanha dos Texans, punch, devolveu a bola para os Bills. Os Bills fizeram essa campanha e pum, punch, passaram a bola para os Texans. Aí é justo, cada um teve uma posse, porque a equipe dos Texans em seguida venceu com um field goal. Mas é justo?
A equipe dos Texans teve 2 posses de bola, a equipe dos Bills teve só uma chance. Muita gente fala assim, tenta trocar ali, né? Tem chances iguais para todo mundo. A equipe dos Bills poderia ter vencido com o field goal naquele instante, mas posição de campo não era tão favorável. Quando eles devolvem a bola para os Texans pegam uma posição mais favorável e a equipe vence com um field goal apenas. Chances iguais para todo mundo? Ok. Aí devolve a bola para os Bills e eles tentam também um field goal para empatar e levar esse jogo adiante. Vai até quando, né? Quanto tempo a gente vai gastar nessa partida? Tem que colocar em consideração, sim, a questão da televisão. A televisão transmite e a televisão tem uma grade de programação, tem cotas de publicidade vendidas para certos horários. Tá dando muita audiência o jogo? É um jogo emocionante? Sim, tá, bastante audiência. Só que o programa que entra em seguida vendeu cota de publicidade num horário, mais ou menos. E ele pode perder dinheiro com isso. Tem outros fatores que entram nessa conta. Muitos falam assim, usa a regra do college football, que é a posse de bola na linha de 25 jardas, e o cara tem que ir lá conseguir o first down, tem que conseguir o touchdown, consegue o que der para fazer, um tempo para cada time durante cada um desses turnos, né? Um time recebe a bola 25 jardas, faz o que ele tem que fazer, às vezes consegue o touchdown, às vezes só chuta um field goal, o outro time tem a chance de repetir ou então ultrapassar. Se chutar um field goal, se marcar um touchdown, acabou o jogo. Se chutar um field goal, segue a prorrogação. Só que essa prorrogação era muito longa. Eles mudaram a regra agora, até obrigando os times a ir para a conversão de 2 pontos a partir da segunda prorrogação. E qual que é o problema disso? Você passa uma vantagem para o time que ataca em segundo, né? Porque o time que ataca em primeiro, ele tem que imaginar, cara, eu preciso marcar um touchdown. Então, às vezes, ele arrisca uma quarta descida, né? O field goal só pode não ser o suficiente. Enquanto o time que joga depois sabe exatamente o que ele precisa fazer. Os caras não marcaram nada. Então, um field goal para mim aqui, ó, eu ando 5 jardas, chuto um field goal e tá tranquilo. Se o meu kicker foi confiável, né? College football, o kicker não é tão confiável assim. Mas ganhei mais 10 jardas, chuto um field goal, ganhei o jogo. Se os caras marcaram um field goal, não, tem que ir lá no touchdown. Ou então eu preciso de um touchdown para empatar, talvez tentar uma conversão de segunda de 2 pontos, pode tudo mudar. O college football mudou a sua regra porque é muito longo. Então para a TV não vai casar, não vai dar essa ideia. Tem toda uma discussão. É o que eu falei, eu acho que tem que mudar. Eu acho que vão mudar a regra, mas eu não sei exatamente qual vai ser, o que eles vão empregar. Chances iguais? É difícil, né? Já teve umas propostas antigas que falavam assim, o cara tem que completar no mesmo número de jogadas. Então, foi lá, os Chiefs pegaram a bola, marcaram touchdown em 5 jogadas. Então a equipe dos Bills tem 5 jogadas para marcar touchdown. Tudo bem, mas se ele marcou em 4, aí ele ganha, placar dá empate, mas ele teve menos, ou então depois vai inverter. Eu não sei qual que é, não gostei muito dessa proposta. É claro que o brasileiro na hora fala disputa de field goals, o brasileiro já vai para os pênaltis, mas vamos lembrar que o field goal é parte do jogo, ele não é o jogo, ninguém acompanha o futebol americano para assistir um field goal. Hoje você tem um contrato, a liga é cada vez mais de QBs, você imagina só, Chiefs e Bills, um jogo espetacular do Mahomes, um jogo espetacular do Josh Allen, e você bota nos pés dos kickers, do Butker. Não dá para considerar que esse é o cenário. Os quarterbacks ganham milhões e milhões, ocupam a maior parte da folha salarial, e os kickers têm os salários mais baixos do time e vão decidir o futuro da franquia. Não faz sentido. Por mais que a gente tem esse sentimento dos pênaltis, não faz sentido nenhum você imaginar que você vai ter uma disputa de pênaltis no futebol americano. Seria mais ou menos como no futebol, você decidir um jogo empatado, uma final de Copa do Mundo, quem sabe, com um contra um de goleiros. Ninguém quer ver isso, né? O pessoal quer ver os grandes jogadores, os grandes astros da liga, que nesse momento são os quarterbacks. Os Ravens fizeram uma proposta no ano passado, em 2021, que ela não passou, mas que eu acho que ela é interessante e vai começar, pode entrar na cabeça dos times neste momento. Qual que é a ideia do cara? Vai para a prorrogação. Quem ganhar no cara e coroa tem que escolher a posição em que a bola vai começar. Ele fala 5 jardas do campo defensivo, 1 jarda do campo defensivo, 10, 15, 20, ele escolhe onde a bola vai começar, onde ela vai ser posicionada. O cara que perdeu no cara e coroa tem, então, depois de saber a posição que ela vai ficar, a chance de decidir se ele vai atacar ou se ele vai defender.
Então, beleza. Você falou na linha de 25 jardas do campo defensivo? Ok, eu escolho atacar. Então, eu começo com a bola na linha de 25 jardas. Ah, você falou na linha de 1 jarda do campo defensivo? Então, eu escolho defender. Vai nessa, filhão. Arrisca. Eu não sei. Pode trazer um equilíbrio. Pode trazer uma coisa diferente, uma emoção ali, né? Parece um cenário bem... possível, acho que pode ser discutida, eu acho que seria no mínimo curioso, porque é difícil você apontar, vamos lá, uma chance para cada lado. A equipe dos Texans, dos Chiefs, pega a posse de bola, marca o touchdown. Bola para os Bills vão lá e pegam e marcam o touchdown. A próxima posse define? A próxima posse garante? Então aí os Chiefs vão lá, do jeito que os dois ataques estavam funcionando, os Chiefs vão lá e marcam outro touchdown, aí acabou. Né? Os Chiefs ganharam o jogo, mesmo sendo que os Bills também foram perfeitos, eles não vão ter uma nova chance, ou eles vão ter uma nova chance, e aí esse jogo acaba quanto? Ah, tem o tempo, o relógio de 10 minutos. A campanha dos Chiefs, na volta do intervalo, ela teve 8 minutos de relógio e terminou com um field goal. Então, você imagina só, o tempo de relógio, 10 minutos, garante posse de bola para os dois. Os Chiefs vão lá fazer uma campanha de 8 minutos, tudo bem, os Bills pedem seus 2 tempos, tá bom, que reduza isso aqui para 7 minutos. E aí os Bills vão ter 3 minutos para conseguir um field goal, pelo menos, sem tempo para pedir. Então, eu acho que fica injusto de qualquer forma. É muito complicado. O meu grande ponto eu também acho que tem que mudar a regra. É um pouco cruel. Não acho que ela é injusta porque ela foi combinada. Ela é cruel, ela é ruim. Mas qual o cenário ideal? Essa é a grande questão da NFL. Quero saber a sua opinião. Deixe aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e a gente volta. Aquele abraço.